Muito bom dia! Nós apresentaremos nossa aula hoje de dor lombar, também chamado de lombalgia. Nós vamos apresentar alguns conceitos que é uma das doenças ou uma das queixas mais frequentes que a gente tem em um serviço de emergência, num pronto-socorro e num ambulatório, seja de um clínico geral ou até mesmo de um neurologista. Eu não tenho nenhum conflito de interesses na apresentação de hoje. Bom, a dor lombar, qual que é a etiologia dela? Qual é a causa da dor lombar? Nós vamos ver que nós temos basicamente três causas de lombalgia ou de dor lombar, sendo que a primeira e uma das mais frequentes são o que a gente chama de dores axiais. O que é uma dor axial? Dor lombar de etiologia axial. É quando você tem uma alteração na estrutura óssea, na estrutura óssea e articular dessa coluna. Então seriam articulações, ligamentos, os discos intervertebrais. Qualquer uma dessas alterações nessa estrutura óssea, esquecendo da medula e das raízes, a gente considera como uma dor lombar de origem axial. Okay? Ela pode ser na região lombar, propriamente dita, na região de transição aqui entre a região lombar e sacral, e pode ser na região sacral. Então, qualquer uma alteração em qualquer uma dessas três estruturas vai caracterizar as dores de origem axial. A segunda causa são as ditas radiculares, tá? Ou neurais. Então, se no primeiro nós temos as axiais, a segunda nós temos as neurais ou radiculares, onde agora o componente que vai gerar a dor é um componente neuronal, tá? Provavelmente da raiz, gânglios e nervos. Então, qualquer uma dessas três estruturas que comprimida, que sofrendo algum processo de compressão ou de doença, pode causar dor lombar, axial, radicular ou neuronal. E, finalmente, as dores chamadas dores referidas ou também musculares. Elas são dores causadas por alterações musculares que não estão envolvidas ou não estão na estrutura óssea e nem com a estrutura neuronal. Em resumo, axial, neuronal e muscular. Osso, nervo e músculo. São as três causas que podem gerar as dores lombares ou as lombalgias que aqui nós estamos apresentando hoje. Tá? Do ponto de vista epidemiológico, e isso vocês vão ver que é algo extremamente importante, nós vamos ver um pouco das manifestações dessa dor. Nos Estados Unidos, ela é considerada uma das 5 principais causas que levam o paciente ao atendimento médico. Então, se a cada 5 pacientes que chegam num atendimento médico, um é dor lombar, obviamente que essa é uma patologia que nós temos que conhecer bem ela. Tá? No período de 3 meses, aproximadamente 25% dos indivíduos nos Estados Unidos referem dor lombar. Então, 1 em cada 4 pacientes, a cada 3 meses, vai ter alguma queixa de dor lombar, seja ela leve, moderada ou extremamente severa. E essas dores lombares que esses indivíduos têm, eles possuem uma duração média de 24 horas, quer dizer, não é uma dorzinha leve, não é um problema transitório, é algo extremamente frequente. Isso vai depender, obviamente, da faixa etária que nós estamos falando, e aqui especificamente estamos falando de adultos, então, lógico que na criança isso é infinitamente menor, por uma questão óbvia que a criança tem menos lesões degenerativas do que um adulto. Tá? Bom, a prevalência anual de dor lombar fica entre 10% e 30%. Então, varia, né, de faixa etária, mais idosos, mais próximo de 30%. Mais jovens, mais próximo de 10%. É relativamente prevalente isso. E a prevalência de vida, ou seja, quanto por cento da população terá alguma dor lombar em algum momento da sua vida? É de 65% a 80%. É muito frequente, muito prevalente isso. Então, a cada 10 indivíduos adultos, 8 vão ter em algum momento da vida deles dor lombar, algo que a gente vai ter que saber muito bem. Okay? Os custos anuais, e isso impacta muito
no sistema de saúde, não diretamente no médico, mas em toda a estrutura de saúde, como planos de saúde, como assistência médica pública, como é o caso do SUS aqui no Brasil. Então, isso é importante da gente saber. E esses custos são altíssimos, né? Em 1998, que foi feito um estudo, nos Estados Unidos também, o custo anual foi de 26 bilhões de dólares, só os custos assistenciais, os custos diretos para esses pacientes. Não estamos contando os custos indiretos, a perda produtiva desses indivíduos, né, que é muito maior, muito provavelmente esses custos passam dos 50 bilhões anualmente, porque esse indivíduo para de trabalhar, ele para de produzir e toda aquele processo, toda aquela cascata de eventos vai ser imensuravelmente grande e economicamente muito impactante. O estudo patrocinado pela Organização Mundial de Saúde, que vocês vão conhecer bastante de agora em diante, que é conhecido como Global Burden of Disease, é um dos estudos mais importantes para nós médicos. Por que esse estudo é importante? Porque esse estudo ele identificou as doenças que podem causar alguma desabilidade no ser humano. E entre as doenças que causam desabilidade no ser humano, eu queria mostrar aqui para vocês. Veja a mulher. O que é desabilidade? São os anos de vida perdidos pela doença. O quanto essa doença faz você perder de vida. Como que se perde vida? Você não vai trabalhar, você não estuda, você não faz atividade física, você fica parado, você fica num leito, você fica numa cama. Então veja só, qual é a principal doença nas mulheres? Em 2007, né, e aqui em 2017, nós temos 10 anos de evolução, a principal doença era a dor lombar. Então, dor lombar é considerada pela Organização Mundial da Saúde como a principal doença que impacta na vida desses indivíduos, tanto em 2007 como 2017. Só para aproveitar, se veja que dor de cabeça é a segunda doença que mais incapacita o ser humano. E depressão na mulher é a terceira principal doença. 3 doenças neurológicas como as 3 principais doenças que incapacitam o ser humano. Tá? No homem, a gente não vai ter diferente. E se a gente for ver, o homem ele tem mais dor lombar, porque muitas vezes ele está exposto a um trabalho mais pesado, um trabalho com maior impacto motor na sua coluna. Então nós vemos de novo o homem aqui em 2007, 2017 como a principal doença. Você fala aí a segunda, e aqui diferencia um pouco da mulher, a diabetes, né? A terceira doença que mais incapacita o ser humano no sexo masculino é a diabetes, tá? Bom, como que você classifica as lombalgias ou as dores lombares? Nós já vimos que é a etiologia dessa dor, nós já vimos que, do ponto de vista epidemiológico, é a doença com maior prevalência no nosso meio, com maior impacto na qualidade de vida desses indivíduos, com maior perda de produtividade na vida desses indivíduos. Então vamos classificar isso. As dores lombares podem ser classificadas em dores agudas, dores subagudas ou dores crônicas. Esse é um ponto mais crítico, porque essa é uma doença mais difícil de tratar. A dor aguda é aquela dor lombar que tem uma duração de 6 semanas, até 6 semanas. Pode ser de 1 dia, 2 dias, até 6 semanas. Pode ser um mau jeito que você deu quando levantou, pode ter sido uma queda que você caiu, pode ter sido um dia que você levantou um peso muito forte, teve uma dor forte. Isso tudo caracteriza a dor aguda. De 6 semanas até 12, nós caracterizamos as dores subagudas. E mais de 12 semanas, mais de 12 semanas, elas são consideradas crônicas. 60 a 90% dos pacientes, dependendo das faixas etárias, elas estão aqui na forma aguda e subaguda. 10 a 40% dos pacientes, vai depender também da faixa etária, estão na forma crônica. Essa é uma forma mais difícil, ela envolve um componente emocional. Vocês vão ver que dores, em geral, elas causam muito impacto emocional, muita depressão, muita ansiedade. Por quê? Porque a dor, ela naturalmente, ela tem uma capacidade de ativar os centros do comportamento humano. E, secundariamente, vão causar muitos distúrbios emocionais, tá? Irritabilidade, depressão, ansiedade, distúrbio do sono e assim por diante. Toda dor, seja enxaqueca crônica, seja dor lombar crônica, seja fibromialgia,
que vocês vão ver muito bem com o pessoal da reumatologia. Então, todas essas dores causam um impacto emocional e a dor crônica lombar crônica não seria diferente. Portanto, as dores crônicas nós vamos ter muito mais tratamento que as dores agudas, que nós temos menos tratamento em relação a esses pacientes. Nesse ponto, eu gostaria de falar para vocês dos yellow flags, as bandeiras amarelas. Nós vimos lá em cefaleia que nós tínhamos os red flags e agora nós vamos ter os yellow flags. O que é o yellow flag, bandeira amarela? A bandeira amarela é para nós identificarmos os fatores que podem fazer essa transformação desse paciente de uma cefaleia, de uma lombalgia aguda ou subaguda em lombalgia crônica. Nós sabemos que esses fatores podem induzir a transformação. Esses fatores que favorecem essa cronificação dessa cefaleia são esses. Então, se você identificar nesse paciente com uma lombalgia aguda, uma ansiedade muito grande, uma depressão, uma capacidade de catastrofização. O que é isso? O paciente sempre se catastrofiza. Doutor, eu tenho a pior dor, acho que eu estou com tumor, acho que eu nunca mais vou melhorar. Ele, sabe, aquele negativismo constante. Você já sabe que esse é um paciente que tem uma bandeira amarela para que ele cronifique. Você já se prepare, esse paciente vai te incomodar. É um paciente que comportamento, né, no comportamento desse paciente, ele já tem essa predisposição. Paciente que está com medo, o medo está muito relacionado com a ansiedade, né? Ansiedade muito grande acaba levando ao medo. O comportamento de evitação, ou seja, eu não vou mais levantar, não vou mais pegar meu prato, eu não vou mais pegar o livro que está em cima da mesa, sabe? Não é para tanto. Então o paciente não quer mais andar, não quer fazer fisioterapia, não quer fazer mais nada porque ele acha que tudo vai piorar. Distúrbios no relacionamento, como os relacionamentos conjugais, insatisfação no trabalho, altos níveis de desabilidade, né? Aquele indivíduo assim que tudo para ele é terrível. Ele teve uma unha encravada, ele quase morreu, foi um mês terrível. Capacidade de somatização, ele escuta lá na televisão que vai acontecer isso, ele começa a ter. Então, esses são fatores que a gente chama de yellow flags, são comportamentos que você já na primeira consulta que você faz no paciente com uma lombalgia aguda, você já vê que talvez você tenha que começar com um tratamento com antidepressivo, com ansiolítico, ou até mesmo trabalhar de uma forma multidisciplinar com um psiquiatra para tentar evitar que esse paciente cronifique essa dor. Esses são critérios assim preditivos que essa dor pode se cronificar, independentemente da etiologia, seja axial, seja neuronal ou seja muscular. Então isso já é um dado que a gente vai ter que ter um pouquinho de cuidado. Nós vamos falar na sequência dos red flags, que também são extremamente importantes. Do ponto de vista da clínica, né, como que uma dor lombar ele pode se comportar? Do ponto de vista clínico, uma dor lombar, então, ela pode ser, que a gente já falou, aguda ou subaguda, 6 semanas aguda, 6 a 12 semanas subaguda e crônica, mais de 12 semanas. Localização da dor. Então, você, do ponto de vista clínico, você já pode dizer se ela é axial, se ela é radicular ou se ela é do tipo muscular irradiado. Parece realmente fácil, a gente vai mostrar para vocês que muitas vezes é fácil. Então, uma dor que piora quando fica sentado, você pensa em radicular. Uma dor que piora quando fica de pé, você pensa em dor axial. Uma dor que piora quando você palpa a musculatura, parece ser muscular, do tipo trigger points e assim por diante. A gente vai falar bastante sobre isso. A intensidade da dor sempre tem que ser classificada. Então, se fala, é uma dor, uma lombalgia aguda, com comportamento axial, com uma intensidade de VSA, que a gente já falou e você fala bastante sobre isso, né? A escala visual analógica da dor, onde se varia de 0 a 10, sendo que 0 é sem dor e 10 é a pior dor imaginável. E o paciente dá uma nota entre esses dois pontos. Minha dor é fraquinha, 1. Não, minha dor é quase 10, 9,5. É muito parecida, tá? Então isso você vai ter que sempre colocar na descrição desse teu paciente. Características da dor. Como que é essa dor? É uma dor em queimação, que sugere muito mais uma dor muscular, miofacial. É uma dor lancinante, tipo choque, como estou pondo ali embaixo. É uma dor que vem naqueles pontadas e fica aquela dor queimada.
é altamente sugestivo de uma dor neuronal, né? E a dor, formigamento também, que tem um componente neuronal, porque está pegando o nervo. E os fatores que pioram a dor, obviamente, né? Estar sentado piora a dor. Se sentar piora a dor, isso é altamente sugestivo de uma estenose de canal. Sentado piora a dor é altamente sugestivo de uma hérnia de disco, um comportamento neuronal. Não, mas quando eu fico em pé, minha dor piora muito. Então, isso é altamente sugestivo de uma estenose de canal. Esses dois dados vão ajudar muito. A minha dor fica igual, tanto sentado como de pé. Então, provavelmente seja um comportamento muscular aí, que não seja nem axial e nem neuronal. Tem que sempre estar atento a isso. Tá? Vamos falar um pouquinho do red flags. Especificamente, os red flags são importantes para a gente entender melhor esse quadro clínico. Tá? O red flag nós temos, então, uma neoplasia pode se apresentar como uma dor lombar. Lembre-se que dores lombares com red flags são menos de 1% dos casos. O que seria uma neoplasia levando uma dor lombar? Na grande maioria das vezes, seria uma metástase para o osso, né? Um tumor principal, seja no próstata, onde a gente vê mais nos homens, seja no pulmão, seja na mama, onde a gente vê mais nas mulheres. Esse tumor foco principal, ele gera uma metástase que vai se depositar na coluna lombar e vai apresentar sintomas lombares. Nesse aspecto, o paciente vem para você com dor lombar, vem com uma história de perda de peso, isso já é um red flag. Dor lombar com perda de peso, fique atento, isso pode ser uma neoplasia. Dor lombar que piora à noite, fique atento, esse é um outro red flag. E dor lombar que não melhora nem sentado e nem de pé, esse também é um red flag. Minha dor é igual, sentado, de pé, de lado, de cabeça para baixo, não interessa. Do jeito que eu fique, a dor está contínua. Então, esses três componentes, perda de peso, pior à noite e sem melhora com posições onde você não encontra uma posição de alívio, isso são considerados red flags nas dores lombares e estão muito linkados, estão muito associados com as neoplasias. Importantíssimo esses dados para dor lombar. O segundo seria infeccioso, obviamente uma dor lombar que você tem febre, que você tem mialgia, que se pode ter secreção ali, que você teve uma história de ter feito um catéter epidural, como uma punção lombar, como uma injeção para injetar algum tratamento, sabe eu? Drogas endovenosas que você fez pelo corpo, ou mesmo em pacientes imunossuprimidos, todas essas características dentro de um paciente com dor lombar têm que ser considerados como um red flag para um processo infeccioso na região lombar. Então, esse é um outro dado importantíssimo que toda vez que você estiver atendendo um paciente com dor lombar, você tem que perguntar. Você fez algum tratamento endovenoso? Você tem AIDS? Você tem alguma doença imunológica? Você está usando um imunossupressor? Você fez febre? Você teve dor muscular na região? Né? Você teve alguma injeção ali naquela região? Então, isso é importante. Trauma, é óbvio. Um paciente que está bem sofre um trauma e depois do trauma não para de doer, tem uma dor muito violenta, sugere uma fratura óssea, sugere uma lesão de um ligamento. Isso tudo tem que ser investigado, até mesmo uma hérnia traumática tem que ser investigada adequadamente. E presença de sinais neurológicos no paciente com dor lombar. Por exemplo, dor lombar que o paciente tem uma incontinência urinária ou fecal. Isso é preocupante. Uma dor lombar que o paciente perdeu a sensibilidade, que tem dificuldade para caminhar. Parece ser uma síndrome da cauda equina, que a gente viu na neurologia. Uma dor lombar que o paciente não tem uma arreflexia patelar, uma arreflexia aquiliana, né? Com perda de força muscular. Isso tudo são red flags que sugerem uma hérnia de disco que está comprimindo uma raiz, seja ela L4, seja ela S1, que você vai ter L4, perda de reflexo patelar, como a gente vai ver na sequência, ou S1, uma perda de reflexo aquileu. Esse é um slide importante, pessoal. Tem que levar para a vida. Dor lombar com essas características são red flags que a gente tem que conhecer e saber muito bem tratar e diferenciar no dia a dia. Tá? O exame neurológico desse paciente, então, você já fez a história clínica do paciente, você já perguntou todos esses componentes, agora você vai tentar determinar alguns componentes que não teria como perguntar, por exemplo, a reflexia só fazendo. Né? Então, vamos perguntar para esse paciente em algumas coisas que vão nos ajudar.
tá? Principalmente diferenciar se é axial, se é neuronal, se é muscular. O movimento da coluna ajuda muito. Então, por exemplo, no movimento da coluna, você tem um movimento de rotação lateral, que seria virar para um lado ou virar para o outro lado. Isso é importantíssimo. Isso está relacionado com alguns aspectos. Vamos ver ali. Olha, esse é o movimento de rotação. Você está vendo o paciente fazer uma rotação da coluna lateralmente. Né? Ele não está flexionando, nem estendendo, nem lateralizando. Ele está rodando a coluna. Dores que ocorrem no movimento de rotação. Ó, isso aqui é uma paciente fazendo uma rotação lateral. Essa rotação lateral, o normal é até 60 graus de rotação, como vocês estão vendo ali. Não chega a 90 graus, né? Mas ela chega a 90 graus, seria ela colocar o bracinho dela aqui, ó. Olha, ela está colocando aqui o braço, mais ou menos. Se ela colocasse aqui, seria 90 graus, mas isso aqui daria 60 graus. Então, se ela não consegue fazer isso, isso é altamente sugestivo de uma doença articular, uma artropatia facetária. Que aí quem vai nos ajudar nisso? Quem vai nos ajudar vai ser o reumato ou o ortopedista. Mas você tem que ver, se pede para o paciente lateralizar o corpo, ele não consegue nem mexer 10 graus, opa, isso aqui é altamente sugestivo de uma doença articular, uma artropatia facetária das facetas, tá? A extensão ela vai ser um dos critérios muito importantes. A gente vai ver que, por exemplo, existe alguma extensão, o que é? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, a extensão seria isso aqui, ó, que nem esse paciente está fazendo. A extensão, normalmente, o normal é uns 30 graus. Então, o paciente está aqui, ele faz uma extensão de uns 30 graus. Isso é o normal do paciente. Algumas patologias, como a artropatia facetária, levam à dor lombar quando você faz a extensão. Mas existe também outras patologias, como, por exemplo, a estenose do canal vertebral, que durante a extensão piora muito a dor lombar, como eu vou falar para vocês. Então, se o paciente não consegue fazer rotação, se ele não consegue fazer a extensão pode ser dolorosa ou simplesmente ele não consegue fazer mesmo, porque a articulação não permite, isso é altamente sugestivo de uma artropatia facetária. Tá? Nós temos a flexão, que é o mais comum de todos, né? Então, a flexão seria o paciente fazendo isso aqui. O normal é até 90 graus. Aqui o desenho não mostra isso direitinho. Então, aqui estaria. O paciente normal é ele ir até aqui. O desenho não mostra essa mudança de 90 graus. Acho que nós temos mais uma imagem aqui. Nós temos, ó, aqui ela faz até mais que 90 graus. Então, você veja, ela estava aqui, ela estava aqui, e ela vai fazer isso aqui. O normal é até aqui. Esse paciente fez mais, ele fez quase 100 e poucos graus, mas o normal é 90 graus. Quando o paciente faz esse movimento de flexão e não consegue fazer esse movimento de flexão, nós dizemos que esse paciente ele tem provavelmente uma discopatia, uma doença do corpo vertebral, como a gente vai mostrar para vocês. Tá? Esses todos são movimentos que a gente vai utilizar para tentar, no exame físico, identificar se é um problema articular, se é um problema de estenose de canal ou se é um problema de medula propriamente dito. Tá? Flexão lateral também é importante. Na flexão lateral, você vê que a flexão lateral normal é de 30 graus. Aqui nós temos um aparelhinho que pode ajudar. Quem vai fazer ortopedia, quem vai fazer reumatologia, vai ver que existe esse aparelhinho que vai ajudar para ver a inclinação do paciente. Tá? Aqui o normal é 30 graus. Quando o paciente não consegue fazer uma flexão lateral é porque existe uma doença facetária e articular ali que impede ele, e daí esse é um paciente que você vai ter que mandar para o reumatologista ou talvez para o ortopedista. E nós temos dois sinais que são importantes que sugerem uma doença sacroiliaca, que ela está muito próxima ali, que é o sinal de Petrix ou o sinal de Gans-Lenz. Vamos lá, para cada um deles. Então, a norma de Petrix é uma patologia relacionada com a articulação sacroiliaca. Então, na hora que se faz esse movimento, o paciente urra de dor. Ele tem uma dor lombar terrível, mas na verdade o problema está na articulação sacroiliaca. O problema está aqui, né? Nessa articulação ali em cima. Então, como que é esse sinal? O paciente está deitado, você está ali do lado da cama. Essa é uma cama mais de fisioterapia, que é mais baixa. Veja que você faz uma extensão, uma flexão da perna, uma lateralização, ele cruza as pernas em cima do joelho. Na hora que ele faz isso aqui, você dá uma pequena empurradinha para baixo, a articulação sacroiliaca,
ela vai ser exigida ao máximo. Se ela estiver boazinha, você não tem nenhum sintoma. Se o paciente tiver muita dor, isso é um sinal sugestivo de uma lesão sacroilíaca, na articulação sacroilíaca. Então, esse é um paciente que você vai mandar para o ortopedista ou para o reumato. Não vai mandar para o neurologista. O neurologista não vai te ajudar em nada ali, porque é um problema articular. Tá? E o sinal de Ganslins, o paciente fica com a perninha no chão, uma delas, e a outra ele fica deitado em cima da maca. Aí você faz uma flexão da perna ali, né? Ela vai sofrer uma extensão, uma flexão bem vigorosa, e na hora que você faz essa flexão bem vigorosa, ele vai ter uma dor lombar importantíssima, também sugestiva de uma alteração sacroilíaca. As duas manobras de Ganslins e a outra manobra de Patrick's vão nos ajudar a isso. Sempre lembrando dessas duas manobras. Ok, pessoal? Vamos para frente? Bom, vamos aqui continuar o exame neurológico, tá? Então, os movimentos da coluna, eles servem para todos. A gente vai ver a força muscular. Força muscular é extremamente importante. Óbvio que você vai ver a força muscular em membros inferiores. E aqui, cada uma dessas patologias, eu vou falar sobre força muscular, vai nos ajudar. As patologias axiais, patologias radiculares e as patologias referidas. Eu vou aproveitar e quando eu falo de força muscular, eu já vou falar também de alterações sensitivas, ou sensoriais, melhor dizendo, alterações do reflexo e a localização da dor. Isso complementa o exame neurológico desse paciente. Vamos começar pela uma lesão axial causada por uma redução do canal medular, uma estenose do canal medular, que é uma doença muito comum que a gente observa com frequência. Então aqui vocês estão vendo um canal medular absolutamente normal, os vários feixes da medula e aqui as raízes saindo pelo forame de conjugação aqui que vocês estão vendo, tá? Então vocês veem aqui uma medula normal, sem nenhuma patologia. Aqui do lado você já vê um canal medular que está sofrendo um estreitamento, ele está sofrendo uma compressão e está, obviamente, levando à compressão da medula. Né? E essas compressões de medula muitas vezes fazem sinais e sintomas típicos de uma síndrome do neurônio motor superior, né? Porque você está comprimindo as vias córtico-espinhais que vão terminar no neurônio motor inferior, como a gente já falou bastante da semiologia neurológica. Então, nesse caso, o que você vai ter? Isso é bem típico, né? Quando você tem uma estenose de canal, e isso gravem para a vida de vocês. Quando o paciente se levanta, né, então o pacientinho está sentado ali, normal, você pergunta, como é que está a senhora, dona Maria? Estou bem, sem problema. Vamos levantar. Quando ela levanta, no momento que ela levanta, ela fala, puxa, doutor, a hora que eu levantei comecei a ter dor lombar. Né? E essa dor lombar, muitas vezes, quando ela fica muito tempo de pé, vem acompanhada de uma redução de força muscular bilateralmente. Normalmente bilateralmente, pode ser só unilateral, mas normalmente bilateralmente. Isso é altamente sugestivo de uma estenose do canal medular. Então, estenose do canal medular são pacientes que referem piora da dor quando ficam de pé. Quando ficam de pé, aquele canal, ele, pela posição e pela gravidade, ele vai sofrer um discreto estreitamento dessa medula. Tá? Não é raro o paciente ter claudicação. Esse é um termo que, quando vocês chegarem na cadeira vascular, né? Nessa cadeira de cardiologia ou da cirurgia vascular, vocês vão ver a claudicação, que existe claudicação vascular e claudicação medular ou neuronal. Eu vou falar um pouquinho sobre isso nos próximos slides. Então, o paciente, não é raro ele ter claudicação, ele começa a andar, ele tem dificuldade para andar. Dificuldade porque está tendo dor cada vez mais e dificuldade porque a força está perdendo. Isso tudo é causado pela compressão da medula. Tá? Esses sintomas começam leves sempre e eles vão piorando à medida que se continua andando ou à medida que se continua ficando de pé. Tá? Mas eles também pioram no sentido de se instalar lentamente, vão piorando progressivamente. Então, você fala assim, há 6 meses atrás, quando eu ficava de pé, começava a doer depois de meia hora. Há 3 meses, depois de 5 minutos. Agora, eu fico de pé, já começa a doer. Então, você vê que ele está progredindo isso. Ele não tem uma instalação súbita. Essa característica de instalação súbita é altamente sugestivo de uma hérnia de disco. Uma hérnia de disco e esse disco comprimindo a raiz,
que já nós teríamos uma etiologia neuronal. Veja que nós estamos falando ainda de etiologia axial. Por que axial? Porque o canal da medula está se fechando e está comprimindo a medula. Então, é um problema axial, um problema de osso, um problema de espaço. Já na hérnia de disco, é um comportamento neuronal, porque o disco saiu e está comprimindo a raiz. Já não é um problema tanto axial aqui, tá? Bom, esse paciente é interessante porque essa posição é muito boa. É um paciente que quando vai no supermercado e ele se apoia no carrinho, ele se sente melhor. Essa posição que vocês estão vendo, que é a posição de flexão, se vocês observarem, ele está discretamente fletido, tá? Então existe uma discreta flexão, isso ajuda muito o paciente. O contrário seria verdadeiro. Se ela fizer uma extensão, então aqui você tem uma flexão e uma extensão. A flexão melhora a dor. Melhora muito a dor. E a extensão piora a dor. Quando o paciente faz uma extensão, está de pé e faz aquela extensão, né, aquele movimento para trás, como se fosse dar aquela espreguiçada, isso piora muito a dor lombar. Agora, se você faz um movimento de flexão, a dor lombar melhora nos pacientes com estenose do canal medular. Então, são pacientes que referem, eu gosto de ir no supermercado, eu me apoio no carrinho, fico discretamente fletido e vou andando, isso melhora muito a minha dor. Então, isso é um sinal que ajuda no diagnóstico diferencial. Tá? Interessante que na posição sentada, a dor melhora e a força muscular que o paciente perdeu vai melhorando também. Vocês vão ver que a gente vai falar sobre a diferenciação entre claudicação vascular e claudicação neuronal. Ok? Bom, estenose espinhal, então, ou estenose axial, é uma doença que é comum no idoso. Por quê? Principalmente nos pacientes idosos ou quase idosos, pacientes com mais de 55 anos de idade. Porque nessa faixa etária você já tem as lesões degenerativas osteoarticulares. E essas lesões degenerativas, como osteófitos, hipertrofia de ligamentos, hipertrofia de facetas, vão fazendo com que esse canal vá se estenosando, por causa que esses processos vão ocupando espaço. Essa é a causa principal. Então, você não vai pensar em estenose de canal num paciente com 10 anos, exceto se ele tiver uma história de trauma, por exemplo. Ele caiu de bicicleta, caiu de skate, daí começou o caçador, com essas características, é porque provavelmente fez um trauma. Deformidades espinhais congênitas, como escolioses, ou deformidades genéticas, né? São pacientes que têm distúrbios genéticos onde existe uma hiperostose. Vocês vão ver aqui também que isso ocorre, esse aumento do crescimento do osso, levando a uma redução do canal medular, ele é chamado de síndrome de Paget, ou doença de Paget, que, em outras palavras, é uma doença que faz um crescimento ósseo acentuado sem uma etiologia bem definida. Claro que existem patologias, como vocês vão ver na reumatologia, que fazem a doença de Paget. A doença de Paget é um acrônimo onde você tem um aumento da produção óssea e um crescimento ósseo, especificamente. Você pode ter nas hérnias de disco extrusas, né, onde uma hérnia de disco foi um trauma muito violento, o paciente estava levantando um peso muito violento, esse disco ele literalmente herniou para dentro do canal medular e entrou para dentro do canal medular, ocupando espaço e fazendo uma síndrome de estenose do canal, porque agora você tem um disco intervertebral posto dentro do canal medular que não deveria existir. Espessamentos de ligamentos, a gente acabou de falar, tumores podem fazer isso também, e também os traumatismos medulares que a gente comentou anteriormente. Tá? A claudicação, então, você sempre tem que tomar cuidado, pessoal. Eu fiz aqui uma lista que eu achei bem interessante, é claudicação neurogênica ou claudicação vascular. Neurogênica seria estenose do canal, vascular seria insuficiência arterial. Então, dor ao esforço, a neurogênica sim, a vascular sim. Só que na neurogênica você tem uma dor na coxa, uma dor na nádega e uma dor na região lombar. Na vascular, dificilmente você vai ter dor na região lombar, zero. Você sempre vai ter uma dor na panturrilha, a panturrilha que vai doer. O efeito da bicicleta. O que seria o efeito da bicicleta? Então, quando você senta na bicicleta e começa a pedalar, você não tem dor. Você não tem dor nenhuma, porque lembre-se como é que você fica na bicicleta. Você fica discretamente fletido, como é o caso da mulher que fica no carrinho. Então, essa posição fletida e a posição sentada são fatores que melhoram
a estenose do canal. Já em claudicação vascular, a dor vai continuar, porque você continua fazendo exercício. O problema não está na medula, o problema está nos vasos, na insuficiência arterial. Então, um indivíduo que anda de bicicleta e tem dores nas pernas, é vascular, claudicação vascular. Diferente de andar de bicicleta, que para o paciente que tem estenose do canal medular não tem nenhum efeito, não tem nenhum problema. Às vezes até melhora um pouco a dor. O efeito de levantar. Então, quando você levanta, isso é altamente sugestivo de um paciente que tem uma estenose de canal. Nenhum efeito vascular. Fraqueza com esforço, presente na neurogênica. Na vascular você não tem fraqueza, você tem dor. A hiperextensão das costas, como eu mostrei para vocês, na vascular não tem nenhum efeito. Na neurogênica tem muito, você vai ter muitos sintomas. Fatores de melhora, sentado e inclinando-se, ou até mesmo na bicicleta, andando, melhora. E fatores de melhora na vascular, o repouso absoluto. Medidas preventivas. Quando andar como se estivesse com carrinho. Então, alguns pacientes até compram aqueles andadores para ficar andando fletidos. Isso melhora bastante. Na vascular, se você andar mais lentamente, parece que melhora um pouco. Se você andar mais rápido ou com maior aclive, vai piorar bastante. O tempo de alívio. Você veja que na neurogênica, a claudicação neurogênica é demorado, não é rápido. Porque a medula tem que voltar, aquele espaço que estava fechado, quando senta-se, ele volta a abrir um pouquinho pela própria posição anatômica. Mas isso leva algum tempinho. Coisa que na vascular é rápido, 15 segundos você já melhora. Fraqueza após o exercício é típico da neurogênica, você não observa na vascular. E sinais sensoriais, né, frequentes. O que é sinais sensoriais? Amortecimento nas pernas, nas duas pernas. Na claudicação você não vai ter. Existe uma situação bem curiosa que é a presença em homens que têm estenose de canal, a presença do priapismo quando eles andam, né? Então, alguns homens que têm uma estenose importante, grande, quando eles começam a caminhar, eles começam a fazer priapismo, coisa óbvia que não existe na doença vascular, isso é totalmente ausente. Eu acho que esse gráfico aqui é importante que vocês gravem, que vocês saibam, que vocês estejam atentos para diferenciar uma claudicação neurogênica de uma claudicação vascular. Continuando aqui, a dores lombares, nós vamos ter a dor lombar de origem radicular, que é causada por compressão das raízes. Tá? O que é a compressão radicular? Você vai ter uma hérnia de disco, esse disco vai correr em direção a uma raiz que está saindo da medula e vai comprimir uma raiz. Então você vai ter uns sintomas motores, sintomas sensoriais e sintomas de reflexo extremamente limitados àquele território daquela raiz nervosa. Isso é particularmente importante? Sim, como a gente vai ver aqui. Então nós vamos, para saber qual é a raiz, nós vamos ter que trabalhar com todos esses componentes. Força, qual o músculo que está alterado, qual região que está alterada a sensibilidade e qual reflexo que está alterado. Veja lá, nós temos 3 principais raízes no nosso dia a dia que vão nos ajudar. Então nós temos a raiz de L4, nós temos a raiz de L5 e a raiz de L1. Essas duas particularmente são muito fáceis de se distinguir, porque os reflexos são muito diferentes. O L5 ele não afeta nenhum reflexo, mas você vai ver que ele vai afetar músculos e territórios vasculares. Aqui seria, então, um disco que ele corre lateralmente, né? Existe lateral o disco, ele está correndo e está pegando a raiz. Então, a raiz aqui, vocês veem uma raiz motora e uma raiz sensitiva. Ele vai pegar essa raiz motora aqui e, obviamente, que às vezes pega um pouquinho da raiz sensitiva. Por isso que você vai ter sintomas sensoriais e sintomas motores. Então, sintomas motores e sintomas sensoriais. Vamos lá. A primeira raiz importante que vocês têm que saber é um paciente que chega para vocês com dor lombar e que você vai fazer o exame físico, ele te diz que essa dor ela pode irradiar. E quando essa dor lombar irradia só para uma das pernas, é altamente sugestivo que isso seja uma raiz. L4, será que é L4? A raiz de L4 vocês estão vendo aqui, essa é a localização de L4 em verde. Qual o músculo que você perde? Existem vários músculos inervados para L4, mas do ponto de vista bem prático, no dia a dia, para você ter uma ideia, é a perda do quadríceps femoral, que é esse músculozão que faz a extensão da perninha do paciente. Então, olha lá, o paciente está levantando a perna, quando ele levanta a perna, ele está trabalhando com o quadríceps femoral, que é esse músculo aqui.
O que você faz? Você pede para levantar a perna e faz um pouquinho de resistência para ver se ele consegue vencer a tua resistência. Aí você vê, puxa, ele está com grau 4 aqui. Aí você faz na outra perna, o cara levanta bem, grau 5, puxa, ele tem uma perda de força no gastrocnêmico. Dor lombar irradiada para a perna, com redução do quadríceps femoral, altamente sugestivo de uma hérnia de disco no território de L4. Tá? Então, uma das técnicas, existem vários movimentos que vocês podem fazer. Um dos movimentos mais sensíveis, que mais facilmente capta isso, é o movimento de levantar. Então, se pede para o paciente, ele está sentadinho, levante-se. Quando ele levanta, você nota que ele dá uma certa cambiada, ele tem uma titubeada, ele tem uma dificuldade para levantar naquele lado que ele tem a hérnia de disco. Esse talvez seja o movimento mais fácil da gente identificar. Existem outros, por exemplo, subir escada, subir degrau. Ele vai falar, doutor, eu tenho dificuldade de subir degraus. Na minha casa tem 20 degraus e eu tenho dificuldade de subir com a perna direita. Então isso também é autossugestivo, de uma manifestação bem sugestiva de uma hérnia de disco nessa região. Tá? Além disso, você vai ter uma dificuldade dessa dorsoflexão. Veja que nós temos a plantar flexão, que seria um movimento para cá, esse é plantar flexão, que vocês vão ver que é outro nervo, já vamos falar para vocês na sequência, e a dorsoflexão, que é esse movimento. Então, esses dois movimentos são os movimentos principais que estão alterados. O quadríceps femoral e o tibial anterior são os dois músculos e dois movimentos que você tem sempre que pesquisar. O reflexo patelar, olha ali o reflexo patelar, tá bonitão, né? No paciente com uma hérnia de disco, com uma radiculopatia L4, ele não tem o reflexo patelar. Então, ele tem a perda de força, a dorsoflexão aqui do pezinho, ele vai ter a dificuldade de levantar e estender a perna, ele vai ter alteração sensorial, como vocês estão vendo em verde ali, e vai ter uma perda do reflexo patelar. Sempre pesquisar força e reflexos e depois territórios sensoriais, isso te ajuda no diagnóstico. Tá? A dor, logicamente, vai ser uma dor que vocês vão ver que na região lombar, irradia-se aqui pela porção lateral da nádega e vai pela porção lateral da coxa. Até lá embaixo, não chega a pegar grandemente outros territórios. Vai ter dor e, se você for pesquisar sensibilidade, vai ter uma hipoestesia, uma perda de sensibilidade, porque de alguma maneira ele está comprimindo a raiz sensorial que está saindo junto com a motora, como vocês viram anteriormente. Esse nível é L4, cuidado. Extensão da perna, dorsiflexão, perda do reflexo patelar. Tá? L5. Se os movimentos de flexão eram causados por L4, agora os movimentos de dorsoflexão, que seria esse movimento aqui, são causados por L5. Okay? Não tem nenhum reflexo alterado, o patelar está presente, o aquileu está presente. E ele vai ter dor aqui no território de L5, que seria literalmente esse território que vocês estão vendo aqui, né? Nesse roxo aqui, nessa topografia. Que seria aqui na nádega, e ele corre também pela porção lateral, tá? Indo até os dedinhos aqui. Você vai ter uma alteração desses dedinhos aqui também. E S1, finalmente, nós teríamos o S1. No S1, você vai ter uma dificuldade de flexão do pé. Então, quando você faz essa flexão do pé, o paciente em S1 não consegue fazer. Lesões de S1 não consegue fazer essa flexão do pé. Nós temos a extensão, dorsoflexão, que seria L5, e a extensão, desculpe, e agora a flexão seria S1. Tá? S1, a sensibilidade, você está vendo aqui, está sendo mostrada nessa figura aqui, e ela pega essa porção mais lateral do pé, muito parecida com L5 também. Mas a grande diferença de uma hérnia ou de uma protusão na raiz S1 é isso que vocês estão vendo aqui. O paciente não consegue fazer a flexão do pé, porque ele tem perda da flexão. Então, se você pedir para ele andar na ponta dos pés, como eu estou mostrando ali para vocês, ele não vai conseguir andar na ponta dos pés, porque na ponta do pé ele tem que fazer muita força nessa flexão dos pés. E ele não tem força, ele perdeu, então ele tem dificuldade para andar na ponta dos pés. Se está na dúvida se é L5 ou S1, pede para ele andar na ponta dos pés. Conseguiu andar na ponta dos pés, não é S1, provavelmente é L5.
Tá? Não conseguiu, com certeza é S1. Ok? E aqui nós temos o reflexo aquileu, né? Olha lá, o reflexo lindão aqui, ó, como você está vendo, o S1 está funcionando 100%. Lembre-se, patelar L4, aquileu S1, como vocês estão vendo aqui. Esse é o que eu mostrei para vocês na aula de propedêutica neurológica. E aqui é um exame que eu achei interessante também. Você pode pedir para o paciente ficar de joelho na maca, ali como vocês estão vendo, e daí você deixa ele assim. Se só faz a percussão, você vê o movimento do reflexo aquileu. Seria uma outra forma de ver o aquileu e é bem prático também. Só a postura aqui um pouquinho estranha, mas se você está em dúvida naquele primeiro do reflexo aquileu, você faz dessa maneira. Okay? Bem, a dor e a perda de sensibilidade vão ser no território de S1, como eu já tinha mostrado para vocês. Então, sempre que você tiver uma dor lombar que irradia para membro inferior, altamente sugestivo de uma lombalgia do tipo neuronal, causada por uma lesão radicular. Então, você vai ter que investigar se é L4, L5 e S1. L4, perda de reflexo patelar. S1, perda de reflexo aquileu. L5 não faz perda de nenhum reflexo. L4, você anda na ponta dos pés. L5, você anda na ponta dos pés. S1, você não consegue andar na ponta dos pés. Tá? L4, dificuldade de levantar, de estender a perna, aquele movimento lá da academia. Então, o paciente vai ter dificuldade. L5, você vai ter dificuldade de dorsiflexão dos pés. S1, vai ter dificuldade de flexão do pé, por isso que você não consegue andar na ponta do pé. Alterações sensoriais, essas que vocês estão vendo, em resumo. Tá? Vamos para a última etiologia, e nós já estamos nos encaminhando para o final da apresentação, que são as dores referidas do tipo miofasciais, as que têm os trigger points, que são de origem muscular. Tá? Então, são dores lombares de origem muscular. Muito tempo foi chamadas de lumbago, né? Lumbago, o que era uma lumbago? Era uma contratura muscular paravertebral, da musculatura paravertebral. Você chegava no exame, o paciente com uma dor forte, você palpava a musculatura paravertebral, você via um músculo paravertebral extremamente contraído. Isso era bem típico, que era uma origem muscular. A dor lombar era de origem muscular. Mas ela pode ser também da fáscia, né? Por isso que ela é chamada miofascial, pode ser no músculo ou da fáscia muscular, pode estar relacionada com tendões e sempre ela vai ter que ter um estímulo, né? Se esse estímulo pode ser palpatório ou até mesmo estímulo do movimento do músculo. Nós temos os trigger points, então você aperta, o que é o trigger point? Você aperta num determinado músculo e ele refere dor para uma outra região. Existe presença desses trigger points nesses pacientes que devem ser investigados. Eu vou falar rapidinho, porque o pessoal da reumatologia vai falar bastante sobre as dores musculares miofasciais. A nossa ideia era uma aula de 50 a 60 minutos, então vamos tentar terminar nesse período. Então nós temos uma situação que eu acho particularmente interessante, que é um músculo chamado músculo nutifide, que é um músculo que está inserido na apófise espinhosa e apófise transversa. Então, entre a apófise espinhosa e a apófise transversa, ela é responsável pela estabilidade da coluna vertebral. É muito pouco falado desse músculo, mas ele dá muita dor miofascial. Por isso que a gente acha interessante. Então, aqui você vê esse músculo, ele literalmente ele se insere nessas regiões. Então, ele vai fazer um padrão que vocês estão vendo aqui que eu estou desenhando. E quando esse músculo está alterado, ele causa muita dor miofascial, dor lombar, que é difícil de fazer o diagnóstico. Tá? Então, aqui vocês estão vendo os músculos, tá? Então, você tem na apófise espinhal e na apófise transversa. Sempre a apófise espinhal em relação à apófise transversa, apófise espinhal superior, apófise transversa inferior. Ele é responsável na flexão lateral, na flexão lateral, na extensão e na rotação das vértebras. Na flexão anterior, você não vê isso tão importante. Tá? Você geralmente, como é que é esse síndrome? Você palpa a apófise espinhosa desse paciente. Quando você apalpa ali a apófise espinhosa, o paciente refere muita dor, você vê uma certa contratura nessa região. Essa dor, interessantemente, ela pode irradiar para a região abdominal. Então, alguns pacientes têm uma dor na fossa ilíaca, por exemplo. Por que na fossa ilíaca? Dor lombar com dor na fossa ilíaca. Isso é altamente sugestivo de uma síndrome miofascial no músculo multifide. É bem comum você encontrar isso. Tá? Claro que muitos pacientes podem ter hérnia de disco.
Essa hérnia de disco ela foi causada por uma instabilidade desses músculos. Eles são particularmente importantes porque você vai ter que trabalhar nesses músculos nos pacientes com hérnia. A fisioterapia é fortalecer esses músculos para que eles mantenham esses corpos vertebrais relativamente estáveis em pacientes que têm hérnia de disco. Então, não é incomum um paciente com hérnia de disco ter sintomas de uma lombalgia neuronal, com todo aquele padrão dor lombar, com dor irradiada para o membro inferior, arreflexia, tudo aquilo que a gente falou, e também ter uma dor irradiada para a fossa ilíaca, porque ele também está fazendo um componente muscular do músculo multifide. Então você vai ter esses dois componentes, seria uma lombalgia tanto neuronal como muscular. E ele também sempre perguntar para esse paciente se ele teve algum trauma, se ele levantou um peso muito intenso, se ele fez um movimento de coluna muito intenso, se ele tem lordose, se ele tem escoliose. Esses trigger points podem fazer sintomas os mais diferentes possíveis. Então, essa dor lombar pode estar aqui, pode irradiar-se para essa região, pode irradiar-se para a nádega, pode fazer uma faixa como se fosse uma sensação de uma cinta apertando, pode irradiar aqui para a face lateral da coxa, para o membro inferior, ou simplesmente estar aqui só nessa região lombar, não tendo outra irradiação. Okay? Bom, quais são os exames complementares que você vai fazer? Óbvio que a história clínica, óbvio que o exame físico que a gente mostrou, sempre testando músculos, sempre testando reflexos, sempre testando a sensibilidade, são importantes para nos orientar. A história clínica de piorar quando levanta, piorar quando estende a coluna, melhorar quando flexiona, sempre sugere se é uma estenose ou uma hérnia de disco. Uma vez estabelecido, você pode fazer um raio-x de coluna, sempre lembrando que o raio-x de coluna é AP e lateral. Tá? Depois você faz uma tomografia de coluna lombosacra e se você tiver disponível uma ressonância, pule esse degrau, vá já para a ressonância de coluna lombosacra. As ressonâncias de coluna lombosacra, naqueles pacientes que já fizeram cirurgias, já fizeram cirurgias de hérnia de disco, sempre devem ser feitas com contraste para ver se não existe algum processo inflamatório ali. E se mesmo com toda essa investigação básica, raio-x e até mesmo mais sofisticada com ressonância, ficar dúvida, você pode solicitar uma eletroneuromiografia para ver se essa lesão no nervo ela é aguda ou crônica. Lembrando-se sempre que do ponto de vista clínico, crônica é mais de 2 semanas, 12 semanas, maior que 12 semanas. Do ponto de vista laboratorial, isso não funciona bem assim. Você vai ver alterações que provavelmente vocês vão ver na neurologia, que vão sugerir de uma lesão neuronal crônica, porque existe características fisiológicas do exame que nos indicam que isso é uma lesão crônica, como vai ser visto na sequência. Bem, o tratamento é um tratamento que deve-se sempre identificar a causa. Tá? Inicialmente, vocês podem usar anti-inflamatórios, os mais variados possíveis, desde anti-inflamatórios como ibuprofeno, acetaminofeno, inibidores do COX-1 e 2. Você pode associar relaxantes musculares e deve usar relaxantes musculares, principalmente naquelas miofaciais que têm um componente muscular. O componente neuronal, a dor faz muita contratura muscular, então usar um relaxante muscular, ele ajuda mesmo nas lombalgias axiais e neuronais, porque o músculo se relaxa e aquele efeito perpetuador da dor, dor, contratura muscular, dor, ele é quebrado pelo relaxante muscular. A utilização de antidepressivos tricíclicos, principalmente a amitriptilina, ajuda muito nesses pacientes, e principalmente naqueles pacientes que têm os yellow flags, vai ajudar bastante. A duloxetina é uma droga, é um inibidor tanto da recaptação da serotonina como da recaptação noradrenérgica. É uma droga muito utilizada nas dores lombares crônicas. A venlafaxina menos, mas também pode ser utilizada. Mas, sem dúvida nenhuma, os tratamentos fisioterápicos, orientação de perda de peso, orientações posturais, orientações ocupacionais, tá? Isso tudo vai ajudar muito. O relaxamento da musculatura, o fortalecimento da musculatura paravertebral, musculaturas que nós falamos inicialmente. E quando isso nada funciona, as injeções de corticoide podem ser úteis, principalmente as injeções epidurais.
Óbvio que se você encontrar nesse paciente uma hérnia de disco extrusa, com compressão radicular importante, com arreflexia, perda de sensibilidade, perda motora, esse é um red flag. Você vai ter que fazer uma cirurgia dessa hérnia de disco. Óbvio que se você tem um tumor, se você tem uma estenose de canal, todas essas indicações fogem para as indicações cirúrgicas. Mas assim, nós estamos falando aqui de uma lombalgia neuronal, com uma protusão discal leve, onde não há necessidade de cirurgia, ou uma lombalgia de origem muscular, onde obviamente não existe indicação cirúrgica. Estenoses de canal, hérnias discais extremamente protusões intensas com extrusão para dentro do canal medular, aí as indicações cirúrgicas devem ser muito bem pensadas, mas tem uma indicação muito grande para isso. Ok, pessoal? Eu acho que era isso, lombalgia. O nosso objetivo aí era trazer para vocês essas informações. Muito obrigado, um grande abraço.